Bom dia, pessoal. Eu sou Iane Fadiga, sou uma mulher negra, de cabelo cacheado, com mechas loiras. Hoje eu estou toda de preto, com essa blusa com coração e o sapato branco. Mas eu tenho uma pergunta muito importante para vocês hoje aqui. Onde é que a gente vai almoçar? Enquanto vocês estão aí pensando se a gente vai no restaurante recomendado ou não, nós temos 3,4 brasileiros que estão em situação de insegurança alimentar. Esse é o segundo ao relatório da SOFI desse ano. E, além disso, nós temos 23,7% da população, cerca de 50 milhões de pessoas, que não têm condições de pagar por uma alimentação saudável, porque comer bem custa caro. Em 2022, essa situação era ainda pior. Nós tínhamos 70 milhões de brasileiros no mapa da fome, vivendo em insegurança alimentar. E, assim, quando eu olhei para esses números, eu me assustei. E, na verdade, eu nem precisei olhar para esses números, basta olhar para o lado. Porque, se você mora numa grande cidade, que nem eu, que moro em Salvador, e você vê a desigualdade todo dia, você vê gente passando fome todo dia. E, diante disso, eu me perguntei o que é que eu poderia fazer. Eu só sou eu tenho minhas limitações, inclusive financeiras, mas o que é que eu posso fazer? Aí eu pensei, claro, eu sou uma gota, mas se eu me juntar com outras gotas, talvez eu consiga fazer uma onda e mudar nosso barco de direção. Desculpa, gente. E, como diz a Audre Lorde, que ela é uma escritora e ativista estadunidense, sem comunidade não há libertação. Essa é uma frase que me inspira muito, afinal, é por isso que eu estou aqui. E, como eu acredito nisso, eu junto com minha família... Desculpa, gente, estou quase chorando. Eu, junto com minha família, a gente resolveu criar uma campanha chamada Menos Fome, Mais Amor. A gente se associou com a Fé Salvador, que é um grupo espírita. Apesar de eu não ser espírita, eu admiro o trabalho deles, que eles fazem arrecadação de cesta básica e doam todos os meses para as pessoas cadastradas. Então, eu resolvi, com uma gota, me juntar a uma onda maior e apoiar essa campanha. Assim, no primeiro ano, em 2022, consegui arrecadar R$ 1.620. E, em 2023, consegui arrecadar R$ 2.500, ou seja, mais de 50% a mais. E a pergunta assim, central, que talvez vocês façam, como é que aumentei assim, de um ano para o outro? E a resposta, talvez vocês saibam, foi através do design. E não estou falando só de um design bonitinho, que eu fiz melhor, né? não só sobre isso. A primeira coisa que eu fiz em 2023 foi olhar para trás e desenhar essa linha do tempo. E aí eu comecei a apontar o que é que eu tinha que fazer para que essa campanha fosse melhor, para que essa onda fosse maior. A primeira coisa foi revisar o que é que já tinha acontecido, depois definir objetivos. O que é que eu queria com essa campanha? Quais eram as metas? Depois, enfim, vou pesquisar como atingir esses objetivos. Uma vez entendendo como, eu defini a proposta, onde é que ela ia circular a campanha, para quem, com quem eu ia falar. E aí, uma vez lançada, acompanhar a campanha, mudar o que é que tinha que ser mudado, e, no final, colher os resultados. E analisar e ver o que é que eu podia aprender para o próximo ano. Quando eu desenhei essa linha do tempo, eu olhei bem para ela e... Uou! Isso é processo de design. Se a gente mudar a palavra campanha para produtos digitais, seja lá qual que você trabalha, é a mesma lógica, é a mesma forma de pensar. Então, uma vez que eu percebi isso, eu pensei, por que não eu usar, então, métodos de design intencionalmente para que essa campanha fosse um sucesso. Mesmo que seja um sucesso aqui, dentro do meu círculo, mas seja mais sucesso. A primeira coisa que eu fiz foi a queridinha matriz CSD. Então, levantei as certezas, posições e dúvidas e fui lá atrás das respostas para minhas posições e dúvidas. Me baseei muito em outras campanhas, em outras pesquisas bem maiores que atingiram públicos que eu não poderia atingir, como, por exemplo, essa pesquisa de doação do Brasil 2020. Aprendi que o brasileiro gosta de doar, é um dos países que mais doa. Porém, quando ele não doa, é porque ele acha que ele não tem dinheiro,
ou ele acha que a campanha é enganosa, como a gente vê muito por aí. Então, pensando nisso, eu decidi criar uma campanha que tivesse algum tipo de premiação, para poder incentivar as pessoas a doarem. E que elas, mesmo que elas doassem pouco, elas doassem. E, por isso, eu fiz uma análise comparativa entre a rifa e uma vaquinha online. Decidi uma rifa e, depois, eu fui buscar uma rifa online. Fiz outra análise comparativa, comparando as plataformas de rifa online. E cheguei à conclusão, gostei dessa Cria Rifa, que é a que eu uso até hoje. Aí, depois, eu fui fazer uma análise de comportamento. Eu usei essa análise de funil, que é um método muito comum para o marketing, mas eu, como designer, particularmente, eu adoro, porque eu consigo entender os perfis das pessoas, então, desde a pessoa que é indiferente, ela não conhece minha campanha, até aquela pessoa que vai mostrar para o amiguinho e vai compartilhar no grupo do WhatsApp. Uma vez levantadas essas pessoas, eu abri o blueprint de serviço, aqui de uma forma mais simplificada. Isso também é queridinho, todo mundo que trabalha no serviço ama. E assim eu pude estabelecer o passo a passo de o que é que as pessoas que vão participar da minha campanha elas têm que fazer e o que é que eu tenho que fazer para dar gatilhos para elas doarem mais e se tornarem promotoras da minha campanha. E foi assim que eu consegui que 43 pessoas participassem e nós conseguimos ajudar 160 famílias. Assim, parece um número pequeno, mas comparado ao ano anterior, que eu tinha conseguido só 19, 43 foi mais que o dobro, e conseguimos arrecadar dos R$ 2.500. E o mais legal é que a pessoa que ganhou a rifa, o prêmio em dinheiro, ela usou esse dinheiro para poder comprar doações para uma creche, o que fez com que, no ano seguinte, a campanha que eu fiz fosse revertida para uma creche também. E aí, esse ano, estamos novamente apoiando a Fé Salvador. Mas, enfim, além de tudo aqui, o que eu quero que vocês saiam daqui pensando mesmo é que métodos de design são ferramentas. E se podem ser usados para construir bombas, eles também podem construir sonhos. E é isso. Obrigada.